Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus porque estamos aqui, né? Firmes e fortes, aguardando no Senhor. Cada dia que passa é um dia vencido e para a glória de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o meu devocional de hoje, a palavra que veio para mim hoje no devocional. E aí eu lendo o capítulo inteiro, que eu vou fazer só uma introdução, só vou ler a introdução, mas eu convido os irmãos a lerem o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero convidar os irmãos a meditar nesse capítulo hoje, porque não adianta nada a gente vir aqui falar uma palavrinha e aquela palavrinha ficar. Nós temos que ter profundidade, conhecimento da palavra de Deus. E temos que ser que nem os bereanos. Lembra da história dos bereanos lá de Atos? Onde Paulo vai lá pregar a palavra, mas eles querem ver as escrituras e eles estudam junto e eles querem ver a profundidade. Então, irmãos, é assim que a gente tem que viver. A gente tem que procurar a essência, procurar a profundidade. Porque por causa de capítulos, de versículos sem contexto, muita gente está enganada dentro das igrejas por aí. Muita gente está sendo manipulada. E a palavra de Deus, nós precisamos conhecer ela no profundo. Eu vou ler só uma introdução, porque eu espero que os irmãos aguçem a curiosidade e leiam o capítulo todo em casa. Diz assim, 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Paulo se considerava assim. Ele nem se considerava um apóstolo, ele sabia que ele era um apóstolo, porque foi assim que o Senhor o chamou. E Jesus apareceu para ele. E essa é a diferença, tá? Muitos se intitulam apóstolos por aí, mas eu acredito que seja uma usurpação. Eles não são apóstolos. Porque na Bíblia não fala fala que os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, que conheceram Jesus. E no caso aqui, Paulo, ele também conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus, ali na estrada de Damasco. E naquele encontro que ele teve com Jesus, onde a vida dele foi mudada, onde ele recebeu o chamado dele. Então, irmãos, o que eu estava querendo falar com os irmãos? Aqui fala sobre a ressurreição, porque aqui, nessa passagem, tinha pessoas que estavam pregando que Jesus não tinha ressuscitado, que era invenção. Porque quando Jesus morreu, teve os sacerdotes da época, eles colocaram soldados e tudo mais para falar, porque senão eles iam inventar que Jesus tinha ressuscitado. Na verdade, eles tinham medo, porque eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. Havia profecias, né? Então, eles tinham medo que essa notícia se espalhasse. E existe muitos judeus ainda que hoje ainda acreditam que isso é mentira, que foram os apóstolos que foram lá roubar o corpo e mentiram e inventaram essa história. E a gente sabe que não é verdade porque nós não sabemos por causa da letra. Nós sabemos pelo Espírito Santo que habita em nós e testifica com o nosso espírito que toda a palavra de Deus é verdadeira. Ela está aqui por motivos que Deus quis que fosse assim. Mas que existe muitas coisas além dessa palavra, além do que está escrito aqui. Existe muito mais, Deus é muito mais profundo do que isso. E hoje eu estava meditando de manhã, lendo a palavra e meditando, lembrei de uma compartilhação, de uma palavra que o irmão Edmilson, daí de São Caetano, ele compartilhou ontem, que ele está vivendo como se fosse o último dia. Amados, é uma realidade, a gente tem que viver como se hoje fosse o último dia. Como se a nossa vida,
nós temos que viver da seguinte maneira: Jesus vai voltar amanhã, tá certo? Ele vai voltar amanhã cedinho. Então nós temos que resolver as nossas coisas hoje. Nós temos que estar com a nossa vida em ordem hoje. A nossa confiança e a nossa fé tem que estar firmada hoje. Se nós tivermos algum problema, se nós pecamos, nós temos que confessar hoje. Se nós estamos magoados, chateados com alguém, nós temos que resolver hoje. A palavra de Deus também, lá em, acho que é o livro de Efésios, que fala que não se põe o sol sobre a sua ira. Porque a gente tem que resolver hoje. Porque senão a gente vai dar lugar a Satanás. E a gente não pode dar lugar ao diabo. Nós estamos vivendo um tempo que a gente não sabe se a gente vai continuar aqui ou não. Se a gente tem que pensar nisso, porque eu tô vendo muita gente próxima de mim ficando bem doente. Alguns estão em situação assim bem que nem o primo do meu marido mesmo, ele tá entubado. Ontem as notícias não eram boas, ele não estava reagindo ao tratamento. E ainda não foi confirmado que é Covid, mas os sintomas são todos e ele é diabético. Então, irmãos, a gente está vendo que essa realidade está muito perto da gente. E lá no Salmo 116, no versículo 15, diz que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Cada um existe várias linhas de interpretação para essa palavra. Alguns dizem que é porque Deus ama tanto, né, que Ele quer que a gente morra logo, a carne morra, para que a gente possa estar em espírito junto com Ele. E alguns acreditam num monte de coisa, mas eu vejo da seguinte maneira: é preciosa a morte dos seus santos, porque Deus, quando Ele capacita a gente aqui, quando a gente atende ao chamado do Senhor, Ele nos capacita para trabalhar na obra e Ele conta com a gente. Então Ele não está com pressa de levar a gente para a glória com Ele. Ele quer contar com a gente aqui, porque, como disse Paulo, morrer é lucro. Morte para nós, crentes, é um prêmio. É um prêmio porque nós vamos estar livres dessa vida, nós não vamos mais ter sofrimento, não vamos ter mais dor. Estamos com Jesus para sempre. Mas o Senhor, Ele conta com a gente para a obra. Como diz, a gente sabe que é uma bênção, mas a gente não tem pressa de ganhar essa bênção, né? Mas não, isso é só uma piadinha. Mas, na verdade, nós somos soldados de Cristo. E quando um soldado morre, o seu capitão, o seu general, ele tem por preciosa da seguinte maneira: aquela pessoa, aquela vida foi muito preciosa. Aquela vida foi assim, sabe, valorosa para ele. Então, ele tem pesar porque a pessoa morreu. Mas ele olha para a vida dela que foi frutífera. A vida daquela pessoa foi frutífera. Então, o Senhor, da mesma forma, nós temos que ser frutíferos para Deus. Para que Ele, sabe, Ele conhece todas as coisas, é Ele que conhece o presente, o passado, o futuro. Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que nós estamos convivendo com a morte. Ela está por perto, ela está rondando. Nós dependemos de Deus, que nos livra todo dia, que se a gente pegar a doença, que vai cuidar da gente como tem cuidado do irmão Edmilson, e vai nos restaurar. A gente tem que viver na dependência de Deus e não ter medo. Medo, amados, não é a coragem não é ausência de medo. A coragem é você enfrentar o seu medo. E a gente tem que enfrentar todos os dias, porque Cristo está em nós, porque o Espírito Santo é que nos capacita. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá força para a gente poder olhar para frente e não se deixar sucumbir por todas essas más notícias ao nosso redor. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Nós temos que viver o dia de hoje como se Jesus vai voltar amanhã. E nós temos que estar assim, sabe, prontos para Ele. Nós temos que procurar acertar nossa vida e estar pronto para Ele. Ele vai voltar amanhã, né? Tem um hino que fala assim: talvez Cristo venha ao romper da aurora. Então, a gente tem que estar nessa expectativa. Nós precisamos estar
firmados na palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor. Sabe o que me entristece? É que eu vejo, sabe, eu vejo que tem tantas pessoas se omitindo, pessoas que têm, sabe, uma palavra boa. Mas será que a palavra é só para dar quando tá lá no altar, tá lá na frente de um monte de gente? Será que eu só me esforço pela palavra quando eu tenho que pregar na igreja, um monte de gente vai me ver lá na frente? Será que é assim que funciona? Será que a palavra de Deus que eu tenho todo dia, ela não pode ser gravada num vídeo e passado para outras pessoas, para que as outras pessoas sejam edificadas? Pensa, vamos pensar nessa situação. Amados, em tudo, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Cristo morreu e ressuscitou. Ele está vivo e é Ele que cuida de nós. É Deus que cuida das nossas vidas. Nós não temos, o nosso trabalho aqui é descansar no Senhor e sabe, e dar frutos. Os frutos que o Senhor quer de nós é o quê? Uma vida entregue a Ele. Uma vida onde vai testemunhar que Deus está em nós, que Deus vive através de nós, de nossas vidas, que Deus é quem está no comando de tudo. Nós temos que ter uma palavra de vida, uma palavra de bênção para cada pessoa. Nós temos que fazer as obras do Senhor. Se nós não podemos ir, nós podemos contribuir de outras formas. Nós podemos contribuir financeiramente, nós podemos contribuir com alguma coisa. Nós podemos fazer isso. Se a gente não pode ir lá onde está a necessidade presente, tem outras pessoas que vão. Que nem, por exemplo, tem os missionários que vão para fora pregar a palavra de Deus. Muitos de nós não podemos ir, mas a gente pode contribuir com a obra. A gente pode contribuir com as nossas orações. Nós podemos contribuir divulgando aquilo que eles estão fazendo, a palavra que eles estão levando. Nós podemos contribuir com alimentação, com dinheiro, com roupa, com aquilo que a gente tem, a gente pode dividir. Amados, é a hora de fazer a obra de Deus. Eu não estou falando isso porque eu sou a boazinha, porque eu sou porque eu preciso também fazer isso, porque eu preciso aprender isso também para minha vida, porque eu preciso viver isso também. E eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso do Espírito Santo me empurrando, me impulsionando, falando no meu ouvido, vai, faz. Eu preciso. Nós precisamos, todos nós somos humanos. E a nossa natureza carnal, ela é a natureza de ser acomodada. Mas nós precisamos mudar essa natureza em nós. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que o nosso espírito esteja fortalecido e possa prevalecer sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade humana. Amado, porque a nossa vontade humana é de ficar dentro de casa, quietinho, sabe, é ficar no comodismo, na zona de conforto, onde nada vai nos afetar. Amados, essa palavra de hoje, o Senhor colocou no meu coração, eu tenho sido incomodada. E eu tenho certeza que não sou só eu. Eu tenho certeza que outras pessoas também estão sendo incomodadas. Porque o Senhor, Ele fala, Ele está chamando. Chegou a hora da colheita. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, como diz na palavra. Então vamos dar ouvidos à palavra de Deus. E que nessa manhã você fique com essa palavra, medite nessa palavra, porque essa palavra é uma riqueza tremenda, é um ensinamento tão grande para as nossas vidas. E vamos vencer os nossos medos, vamos vencer os nossos medos com a força que Deus nos dá, que Ele nos capacite mais esse dia e que, quem sabe, Cristo venha ao romper da aurora e nós estejamos aqui preparados, buscando a presença deles. Nós sabemos que não depende só de nós, não depende, é a graça dele que sobreabunda sobre a nossa vida, é a graça do Senhor que se estende a nós, a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, amados, vamos fazer a obra enquanto é dia, vamos buscar a Deus, vamos buscar mais a presença de Deus, vamos nos aprofundar mais, vamos aproveitar esses dias que a gente está em casa para buscar mais profundamente conhecimento da palavra de Deus. Não vamos nos deixar levar pelas notícias, não vamos nos deixar levar pela situação do mundo secular. Amém?
Eu agradeço essa oportunidade, espero que essa palavra seja edificante para a sua vida, como foi para a minha. Amém? Que a paz do Senhor seja contigo, seja comigo, seja com todos nós. Amém?